Gente, voltando aqui, tá? Nesse nosso terceiro e último vídeo, tá? Falamos sobre a obrigação de dar, de fazer, que são obrigações positivas nos outros dois vídeos. E nesse último agora a gente vai estar falando de uma obrigação negativa, que é a obrigação de não fazer, tá? A obrigação de não fazer é uma prestação negativa, como já foi dito. É um vínculo jurídico entre credor e devedor, pelo qual o devedor se compromete a não executar determinado ato. Tá? Aqui está a primeira diferença. Vocês percebem que na obrigação de dar e de fazer, né, é necessário que o devedor faça algo, que ele dê algo, que restitua algo, que ele entregue algo. Né? Nessa obrigação aqui específica, uma obrigação negativa, que é de não fazer, ele é obrigado, nesse caso, a não obrigado pelo credor a não fazer, a não executar alguma prestação negativa, um determinado ato, né? Que ele poderia livremente praticar, se não estivesse obrigado, né, em relação ao credor ou ao terceiro. Então, assim, é algo que o devedor ele é obrigado pelo credor a não fazer, tá? A não fazer. Um exemplo aqui que eu sempre uso é a construção de um muro, né? Imagine que A tem um terreno, né, que faz limite com o terreno de B. E no momento de construir um muro ao final desse quintal, ele adentra 10 centímetros. Né? Ele constrói o muro adentrando o terreno de B. Okay? Nesse momento, B, né, pede que A não construa aquele muro, ou seja, que não faça. Né? E A não continua fazendo e ele ajuiza uma ação e pede para que o juiz determine que A se abstenha de construir aquele muro porque está adentrando parte do seu patrimônio. Ok? Então a gente vai ver algumas particularidades aqui nessa obrigação negativa de não fazer. Primeiro é o inadimplemento da obrigação de não fazer. Né? Ele ocorre quando, que é o inadimplemento, né? A mora, a dívida, ele fica em débito quando? Ele fica em débito quando não se abstém, né, do que se obrigou a não fazer. Ou seja, no momento ele foi obrigado a não construir aquele muro, ele é obrigado a não construir aquele muro porque ele está adentrando no patrimônio de A. Se ele insiste na construção daquele muro, né, ou seja, ele está inadimplente, né, ele está contrariando, né, uma obrigação negativa, algo que ele deveria deixar de fazer ou não fazer. Ok? Então, nesse momento, se ele continua a fazer, ele passa a estar inadimplente, em descumprimento, tá, com aquilo que ele se obrigou a não fazer. Né? Da impossibilidade da abstenção do fato sem culpa do devedor. Ou seja, a impossibilidade que ele tem em não cumprir aquela obrigação de não fazer. Ou seja, ele continuou fazendo o muro, mesmo tendo uma determinação, ou seja, mesmo sendo compelido a não fazer, ele continua fazendo. Aqui, nesse momento, a gente vai analisar aspectos, né? Primeiro deles, se isso acontecer sem culpa do devedor, ou seja, sem culpa daquele que continua fazendo, né? O artigo 250 do Código Civil diz: extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Ok? O texto aqui é bem autoexplicativo, mas imagine que existe está construindo um muro bem ali, né? Ele não tinha, justamente na divisória do terreno, onde era o local exato para ele construir o muro, tem uma árvore, né? E uma árvore que vai valorizar tanto A quanto B. Uma árvore frondosa, uma árvore bonita e uma árvore rara, que não pode ser cortada, não pode ser retirada dali para que ele construa o muro. Né? E por conta disso, ele fez no limite, adentrou 10 centímetros no terreno de A. Né? Construiu um muro. Nesse momento,
Aqui diz o artigo 250, extingue a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, lhe se torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Ou seja, ele não tem outra coisa a fazer a não ser arredar um pouquinho e construir um muro. Então não há culpa dele, o fato de haver uma árvore ali, que se torna impossível. Né? Aí aqui a inexecução culposa do devedor. Né? O credor pode exigir que o credor desfaça o ato, mas perdas e danos. Se ele insistiu, tire a árvore da história agora. Se mesmo ele sendo obrigado a fazer, ele insistiu a fazer aquele muro, a construir, adentrando 10 centímetros dentro do patrimônio de A, B insistiu em fazer, olha o que diz o artigo 251 do Código Civil. Praticado pelo devedor o ato a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer às suas custas, ressarcindo o culpado por perdas e danos. Ó. Então, mesmo ele tendo construído o muro, construído todo bonitinho o muro, que ele não deveria ter construído, né? Então, o credor, no caso, o A, né, onde o B adentrou o seu patrimônio, né, que é o credor, ele pode exigir que ele desfaça, que ele destrua, que ele derrube aquele muro, né, às suas custas, ou seja, ele vai ter que gastar, pagar o profissional para derrubar, para refazer, né, e ainda ressarcir por perdas e danos, se ele provocou algum dano. Né? Vamos imaginar se A e queria fazer uma parte ali no final do muro dele, né, que era construir uma área com churrasqueira, uma área de lazer e tal, e ele foi impedido por conta daquele muro irregular. Né? Geralmente essas coisas não se resolvem assim do dia para a noite. Né? Então todo o dano provocado ele pode pedir reparação, tanto por perdas quanto por danos. Tá? E aqui, assim como foi na obrigação de fazer, aqui no caso dessa obrigação negativa de não fazer, existe também uma urgência que o Código Civil traz no desfazimento. Ou seja, alguém está fazendo algo, né, que ele não deveria fazer, e por conta disso ele já está inadimplente com o credor, né? Mas aí há uma situação de urgência aqui, há uma situação de urgência, né? Porque ele não deveria, ele não deve fazer, porque o credor vai fazer alguma outra coisa, ele precisa fazer algo urgente ali, construir ou modificar, ou ele está querendo vender. Vamos imaginar que ele está querendo vender, já tem um comprador para querer comprar, mas ele quer comprar aquela área, o terreno todo, sem aquele problema dos 10 centímetros. E aí aquele negócio ele vai fechar no dia seguinte e ele tem que resolver tirar aquele muro dali para poder vender o terreno no tamanho total, como está no documento. Imagina essa situação, senão ele pode perder o negócio. Né? É uma situação de urgência. Então, nesse caso de urgência, o artigo 249 do Código Civil fala: em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Então, se aplica aquela mesma previsão, né, da obrigação de fazer, só que aqui no caso é de não fazer. Né? Ele não deveria ter feito o muro, mesmo assim ele fez o muro. Nesse caso, o credor pode pedir para que se derrube aquele muro, se tire aquele muro, né, para poder vender, efetivar o negócio na totalidade do terreno e depois, sendo depois ressarcido por perdas e danos. Por exemplo, se houver algum dano por conta daquilo, né, ele vai ter que ser reparado, ressarcido, porque aquele que cometeu o ato se negou a cumprir a obrigação de não fazer. Ok? Então aqui a gente encerra, tá, com a obrigação de não fazer os 3 vídeos, né, esclarecendo, pontuando algumas situações específicas a respeito da obrigação de dar, de fazer e de não fazer, ou seja, as obrigações positivas e as obrigações negativas. Chamo a atenção de vocês, né, aqui, principalmente para a obrigação positiva, que a obrigação de dar, por exemplo, que ela não se restringe apenas ao verbo dar, ok? Fiquem atentos a isso. Então pode ser uma obrigação de dar, uma obrigação de transferir, uma obrigação de ceder posse, de ceder a posse, de restituir,
tá? Então o verbo não é específico dar só, mas é uma obrigação de dar, de fazer, de prestar, de entregar, de restituir. Então tudo que envolve uma ação do devedor em prol do credor, tá? Que chamou a atenção de vocês também na obrigação de dar acerca da tradição, né? A tradição é justamente o momento de entrega, ok, do bem, tá? O momento de entrega do bem é no momento que se efetiva a negociação. Então eu compro um sofá na loja, mas a tradição, né? O momento da entrega é o momento que se conclui aquela negociação. Tudo que acontecer antes, o carro vai saindo com o imóvel, no momento bate alguma coisa, cai, né? Aquele sofá, quebra o sofá, a responsabilidade do devedor, é da loja que vendeu, ainda porque ainda não houve a tradição, ou seja, não houve a entrega. Tá? Se for por culpa do devedor, né? For por culpa do devedor, naquele momento se pode resolver aquele negócio, né? Se resolve aquele negócio, se devolve o valor pago e se resolve aquela situação, né? Se o bem, se o bem foi só apenas danificado, né? Nesse momento se entrega na tradição, se mostra, olha, houve uma situação ali, rasgou aqui e tal, não houve culpa do devedor. Nesse momento se vai negociar, se vai aceitar aquele bem naquele estado, né? Se aceitar, vai pedir um abatimento do valor. Se não aceitar, é obrigação de quem vendeu, do devedor, entregar a coisa equivalente, tá? Então a gente vai lembrando dessas coisas. Aí fala também da obrigação de restituir, fala a obrigação de dar coisa certa, ok? Obrigação de dar coisa certa. Então a obrigação de dar, quando se faz uma obrigação de dar, já se sabe aquilo que se quer, tá? Então a obrigação de dar coisa certa. Falamos sobre os acessórios, que eles também seguem o bem principal, tá? Ou seja, se você compra um terreno porque lhe chamou a atenção algumas benfeitorias lá feitas, né? No momento que for fazer a tradição, no momento da entrega, não pode o devedor ter tirado tudo aquilo que no momento foi o que lhe chamou a atenção para efetivar aquele negócio. Porque os bens acessórios, as benfeitorias existentes no imóvel, no terreno, alguma coisa, seja o que for, seguem o bem principal, que é o terreno. Então, os acessórios seguem o bem principal, ok? Então, só estou pontuando algumas coisas bem aqui para a gente poder falar. Na obrigação de fazer, né, que nós vimos também, tá? Ela se difere da obrigação de dar em que sentido? Né? A obrigação de dar ela envolve a prestação de uma coisa, né? De dar algo, alguma coisa. E a obrigação de fazer é uma prestação de fato, ok? É uma obrigação de fato, pode se realizar algo, um serviço, pode se negociar, né? Uma escrituração, um documento, pode se prestar. Então, assim, a gente viu que a obrigação de fazer, ela se divide em infungível e fungível. Infungível, como eu falei para vocês, substitui pela palavra substituível, se ela pode ser substituída, né? Ela não, no caso infungível, é não substituída, ou seja, é intuito personam, é algo de caráter personalíssimo. Então, algo infungível é algo que não pode ser substituído, porque tem um caráter personalíssimo. Lembra do DJ Alok que eu falei? Se você contrata o DJ Alok, se por algum motivo ele não pode, você não pode contratar um outro DJ Alok, porque é só ele. Um quadro de um pintor famoso, ele é único, tá? Ele tem um caráter personalíssimo. Isso é infungível, intuito personae. E fungível, tá? Já é o contrário, é algo que pode ser substituído. Eu contratei um pedreiro, ele não pôde ir, mas ele me indicou um outro pedreiro equivalente, que conhece as mesmas técnicas, sabe o que fazer. Então pode ser substituído sem problema, ok? E a gente, basicamente isso, né? Falamos aqui rapidinho, num breve resumo da obrigação de dar, na obrigação de fazer, que são obrigações positivas, e na obrigação de não fazer, que é a obrigação negativa. Isso eu quero que vocês leiam, vejam, revejam, tá? Leiam também, porque eu vou disponibilizar esse material na plataforma, tá? E dentro dessas questões, com mais os outros vídeos que tem lá na plataforma,
a gente vai montar a nossa segunda avaliação, tá? Que eu já vou dizer para vocês quando vai ser a data lá no grupo, ok? Forte abraço.